Com a palavra, o nosso jornalista Paulo Henrique Amorim. Como diz o amigo meu, que vocês talvez conheçam, olá, tudo bem? É uma grande honra voltar a essa casa e agora, dessa vez, participar desse seminário por um Estado justo que faça o povo avançar nas conquistas sociais. Eu quero lamentar que o Sindifaz não tenha podido convidar a Sabrina Sato. Eu sei que a maioria dos presentes preferia que estivesse em meu lugar a Sabrina Sato. Eu hoje, depois de algum tempo de jornalista, sou conhecido como aquele que trabalha com a Sabrina Sato. Pior é quando você na rua é advertido de que, puxa, e além de aparecer na televisão, você faz alguma coisa? Você trabalha também? Eu gostaria de convidar todos para uma viagem, digamos, simbólica, subirmos a 10 mil metros de altitude. Eu não gostaria absolutamente, nesse período eleitoral, que as minhas palavras fossem confundidas com qualquer tipo de inclinação política ou partidária. Eu quero olhar o Brasil de uma perspectiva de mais longo prazo. Estamos falando de um Estado justo, numa perspectiva de longo prazo, evidentemente, e quero já advertir de antemão que eu não tenho complexo de vira-latas. Complexo de vira-latas é uma doença que acomete muitos brasileiros. Ela foi diagnosticada pelo dramaturgo Nelson Rodrigues, que descobriu que o tipo brasileiro mais comum é o que ele chamava de narciso às avessas, aquele brasileiro que se olhava no espelho e tinha vergonha de ser brasileiro. Eu sugiro que vocês, por exemplo, acompanhem alguns dos noticiários dessa emissora de televisão, que está ainda provisoriamente em primeiro lugar, cujo nome eu me esqueço. Como? É essa aí. Esses telejornais são apresentados e ancorados por típicos narcisos às avessas, ou, se usarmos uma linguagem mais direta, vira-latas. No meu caso, eu sou absolutamente convencido e apaixonado pelas perspectivas de longo prazo do Brasil, e eu vou tentar aqui hoje conversar com vocês sobre aquelas mudanças que eu considero mudanças profundas, mudanças de infraestrutura, mudanças de base, para usar uma palavra um pouco mais complicada, mudanças de paradigma, que fazem com que o Brasil tenha já dado um salto significativo em busca de uma sociedade mais justa. Gostaria de dizer que a minha primeira observação é de que nós criamos uma sociedade capitalista de massa. Uma sociedade capitalista de massa é aquela, segundo os compêndios de sociologia e política, que se caracteriza pelo fato de que a maioria da população está na classe média. A maioria das pessoas dessa sociedade capitalista de massa se situa no meio da pirâmide de renda, e hoje no Brasil, isso que no jargão de televisão nós chamamos de classe C, é o conjunto que forma 54% da população brasileira. Nós passamos, num período curto de uma década, a incorporar a essa classe C, a essa classe média, aproximadamente 40 milhões de pessoas, e isso foi feito pacificamente, seguindo as regras do jogo, sem rasgar a Constituição, sem nenhuma violência e obedecendo a todos os princípios de uma sociedade democrática. Fizemos isso democraticamente. E quando eu acentuo o fato de que fizemos isso de uma forma democrática, é para nos distinguir dos nossos primos dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esse conjunto de países e economias que daqui a pouco tempo, segundo o banco americano Goldman Sachs, será o conjunto mais rico da economia mundial, ultrapassando esse conjunto que hoje é formado pelos G7, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Inglaterra, Canadá e Austrália. Nós seremos maiores que eles.
E dos 4, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, os 5, a África do Sul foi recentemente incorporada ao grupo, nós temos as mais sólidas instituições democráticas. Nós temos os sistemas institucionais de uma democracia com mais firmeza, ancorados no solo da sociedade brasileira, e nos orgulhamos disso porque sofremos muito com um regime que não era democrático. E antes de expor exatamente as teses que eu quero expor aqui, essas mudanças paradigmáticas a que me referi, eu vou só refrescar a memória de vocês com alguns fatos correntes que vão apontar na linha do que eu quero tentar provar. Hoje, por exemplo, ao vir para cá, eu li que, segundo um estudo feito pelo DIEESE, esse Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que todos vocês conhecem, segundo o DIEESE, 93,2% das categorias sindicais do Brasil este ano de 2014 conseguiram negociar aumentos salariais acima da inflação. 93%. Ou seja, a renda do trabalhador brasileiro sindicalizado aumenta em termos reais. Isso se dá num ambiente econômico em que o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor do IBGE, que é a inflação oficial no Brasil, tem crescido à base de 0,01%, de acordo com o último levantamento estatístico do mês de julho. A inflação brasileira volta a ficar dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central e, nesse momento, ela cresce à base de 0%. E quando você tem um crescimento de salário real, combinado com a inflação em 0%, você tem uma situação de um círculo virtuoso, que é o sonho de todas as economias, você conseguir dar aumento real de salário sem inflação. Significa que as empresas estão ganhando dinheiro o suficiente para dar aumento real de salário e os trabalhadores podem se beneficiar disso porque o ambiente é um ambiente não inflacionário. O outro fato é que recentemente o presidente do BC, o Alexandre Tombini, deu uma declaração de que a inflação brasileira se encaminha para uma taxa declinante. Tem uma outra informação também dessa semana, que é a produção de petróleo e gás natural no Brasil tem batido recordes sucessivos e hoje uma parte importante dessa produção de petróleo já é proveniente do pré-sal. E aqui na Bahia nós somos, e eu como filho de baiano digo isso com muito orgulho, e casado com uma baiana, digo isso com muito orgulho porque aqui na Bahia começou essa grande luta pela independência do Brasil através do petróleo. E essa batalha, que é uma batalha que não se vence nunca porque os inimigos da Petrobras não dormem, acaba de ser transformada numa predição importante que eu li no jornal Valor. O presidente mundial da Shell, que é sócia da Petrobras na exploração do campo de Libra, o sócio mundial da Shell diz que o Brasil se tornará um grande exportador de petróleo, vai competir com empresas como a Shell, e hoje, se o Brasil fornece 3% da demanda global de petróleo, em poucos anos nós seremos responsáveis por mais de 5% da demanda global de petróleo, o que significa que nós passaremos a ser um major player, um importante parceiro nesse mercado mundial de petróleo. A outra notícia que eu quero ressaltar é o fato de que, em termos reais, também o comércio varejista dessa semana registrou um crescimento de 3,5%. O comércio continua sofrendo os efeitos positivos de uma demanda que está firme, derivada provavelmente desses aumentos reais de salários, o que confirma uma previsão feita por uma organização internacional, uma empresa de consultoria americana chamada McKinsey, e a Federação do Comércio de São Paulo, que fez um trabalho e mostrou que o Brasil será o 5º maior mercado consumidor do mundo no ano de 2020. E que o Brasil será, então, em 2020, o 3º maior mercado de automóveis, o 3º maior de alimentos e bebidas, o 3º de roupas, o 3º de motos, o 3º de computadores,
o segundo em produtos para animais e de estimação, e o primeiro, que já é hoje, o maior consumidor do mundo de perfumes e fragrâncias. O que significa, portanto, que o brasileiro é cheiroso. Eu quero observar também, acho muito importante, que aqui na Bahia, aqui no Nordeste, nós nos aproximamos por uma mudança significativa do perfil do trabalhador brasileiro. Fiz recentemente uma entrevista com o presidente das indústrias ligadas à indústria naval, e é bom nós todos anotarmos que existe uma mudança significativa nos setores industriais que são hoje líderes e aqueles que se aproximam da liderança, e é o fato que se retrata na constatação de daqui a 10 anos, em 10 anos, a indústria naval e a indústria de nave peças vai empregar mais do que a indústria automobilística e de autopeças emprega hoje. Entre outros motivos, porque a indústria de automóveis e autopeças é cada vez mais mecanizada, cada vez mais automatizada, mas também porque nós estamos instalando uma indústria naval e uma indústria de nave-peças que será crescentemente automatizada, mas que demanda, desde já, um tipo de qualificação que eu testemunhei com muito entusiasmo e muita alegria quando visitei o porto de Suape. Como vocês sabem, Suape, Pernambuco, perto de Recife, perto do Recife, como os recifenses gostam que a gente fale, perto do Recife, tem o porto de Suape com 2 estaleiros. E em frente a esse porto de Suape tem um Pronatec, e lá o diretor me mostrou que a maioria absoluta daqueles jovens que estudavam naquele Pronatec para trabalhar nos estaleiros, a maioria era de filhos de pescadores e filhos de cortadores de cana. Nós estamos mudando a natureza da mão de obra brasileira e estamos mudando a natureza do perfil do trabalhador metalúrgico brasileiro. Não é mais aquele de São Bernardo, que deu um presidente da República, mas agora será um metalúrgico da indústria naval. E como vocês sabem, o Brasil será brevemente o maior produtor de plataforma continental do mundo. Outra informação importante que eu gostaria de ressaltar, e isso também tem a ver muito com a Bahia, é que o Brasil vai colher esse ano a maior safra de grãos da sua história. O último levantamento fala em 195 milhões de toneladas, e isso vai precisar de muita estrada e muita ferrovia para transportar 195 milhões de toneladas de grão. O Brasil já mudou muito. A gente não costuma ver isso. Há um bloqueio nos meios de comunicação para as boas notícias. Há uma censura não explícita, como havia no regime militar, que abafava, que interditava o debate e a informação. Hoje é uma censura não declarada. É a censura ideológica, a censura política e eleitoral. E é por isso que a gente não vê que o Brasil já mudou tanto e que o Brasil quer mudar mais. E isso todo mundo vê. O Brasil quer mudar mais. Com o Plano Real dos governos Itamar e Fernando Henrique, o Brasil se tornou, desse ponto de vista de política econômica, um país previsível, porque nós temos agora uma inflação estável e um crescimento moderado e instituições, como, por exemplo, a autonomia de fato do Banco Central, que fazem com que o sistema funcione com razoável previsibilidade. Com a redemocratização ocorrida nos governos Tancredo/Sarney, o Brasil construiu essas instituições democráticas que permitiram a incorporação de 40 milhões, permitiram a incorporação de uma Argentina ao meio da pirâmide de renda, sem rasgar um documento. Isso tudo foi feito com base no contrato, que é um regime que regula a relação entre produtor e comprador, entre produtor e consumidor, o que significa que prevalece a lei
e se prevalece a lei, é porque há democracia. Quando uma mulher de classe C, que ingressou ontem na classe C, e tem condições de comprar por 30 anos de prazo, a juros fixos, uma casa própria pelo Minha Casa Minha Vida, há 30 anos de prazo, ela acredita em democracia e acredita em contrato. Porque ela acredita que ela vai ter condições de manter as condições desse contrato. E mais do que isso, ela acredita que a economia vai continuar a crescer para ela poder pagar aquele empréstimo, e o banco acredita que a economia vai crescer e vai manter o emprego dela para ela pagar o empréstimo. Essa simples operação de venda de uma moradia num conjunto de Minha Casa Minha Vida contém essa mudança fundamental, que é a realização de um processo de crescimento e inclusão social numa democracia. Isso é um patrimônio quase intangível, essa regularidade institucional. O Brasil também, e essa é uma outra mudança paradigmática, além de ter conquistado a democracia, o Brasil se livrou de um problema histórico, que era a escassez de dólares, de reservas cambiais. O Brasil crescia, precisava importar, não tinha dólares e aí o crescimento parava. Era o chamado crescimento de voo de galinha, ele crescia e caía rapidamente. Quando o Brasil se tornou independente, em 1822, Pedro I tinha 24 anos. Era provavelmente um irresponsável, a tal ponto que bradou independência ou morte, e imediatamente o Brasil se tornou devedor, porque a Inglaterra, que mandava no pedaço naquela época, exigiu que o Brasil assumisse as dívidas de Portugal com os bancos ingleses. Quando a espada dele baixou ali às margens do Ipiranga, ele estava devendo dinheiro à Inglaterra. E eu duvido que ele tenha se desempenhado a contento naquela noite com as suas obrigações conjugais com a Marquesa de Santos, diante do peso daquela dívida incalculável. O Brasil hoje tem reservas cambiais de 400 bilhões de dólares, é a quinta maior reserva cambial do mundo. O Brasil pode fazer parte do clube dos credores, do Clube de Paris, e, por exemplo, chamar a Argentina para conversar. Eu, se fosse presidente do Banco Central, eu diria a dona Cristina Kirchner: dona Cristina, está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas o Messi tem que ir para o Fluminense. Seria uma pré-condição. Tem uma outra história, eu não vou dar o nome, vocês já perceberam que eu sou uma pessoa bem educada, ou tento, mas contam a história de um ministro da Fazenda que foi renegociar a dívida do Brasil no FMI. Eu faço parte de uma geração de jornalistas de economia que visitou o prédio do FMI em Washington mais vezes do que visitou a casa da sogra. Eu acompanhava aqueles ministros que iam de pires na mão, pedir dinheiro emprestado ao Banco Mundial e renegociar a dívida que o Brasil não conseguia pagar ao FMI. Era a caravana da vergonha. Conta-se que numa dessas viagens o ministro da Fazenda foi a Washington e, antes de ir ao FMI, ele tinha uma hora marcada com o diretor-gerente do FMI, ele parou no Banco Mundial para descolar uma grana. Enquanto conversava com o presidente do Banco Mundial, olhava no relógio, porque ele tinha um encontro ali em frente, e aí caiu uma tempestade. Caiu uma tempestade de filme. Ele se apavorou e achou que tinha que descer, porque o importante era negociar a dívida com o FMI. Era só atravessar a rua, não adiantava nem pegar táxi, mas a chuva era muito forte. Ele não teve dúvida, levantou a bainha da calça, botou a pasta 007 na cabeça e atravessou, seguido de uns 100 assessores, pegou o elevador e finalmente sentou-se com o diretor-gerente do FMI. Era um francês, não aquele francês que teve um pequeno problema num hotel em Nova York, era outro francês. Ele ia começar a falar, um assessor chegou no ouvido dele e disse: ministro, baixa as calças. Aí ele falou: primeiro vamos negociar. É
mas era assim. Era assim. Agora melhorou. Agora a gente fala grosso. Outra mudança paradigmática, eu já mencionei, o Brasil se tornou essa sociedade capitalista de massa. São 100 milhões de pessoas na classe média que têm uma renda familiar entre R$2.000 e R$4.000. Nós incorporamos uma Argentina na classe média. No livro chamado Um País Chamado Favela, do meu amigo Renato Meirelles, do Data Popular, uma instituição de pesquisa sobre hábitos de consumo dessa nova classe média, ele fez pesquisa com 63 favelas e entrevistou o equivalente a 12 milhões de pessoas. E descobriu que 2/3 dos moradores das favelas das cidades brasileiras têm renda de classe média. Essa classe média. 1/3 era o que havia 10 anos atrás. 8 de cada 10 jovens dessa nova classe média em favelas têm mais anos de estudo que os pais. E estudo significa aumento de renda. É você trocar o motorista de caminhão pelo tratorista, o pedreiro pelo engenheiro. Como dizem os americanos, você agrega valor ao esforço de trabalho. Ou seja, estudo é renda. E tem uma outra mudança estrutural irreversível muito importante, que é a demografia. Eu vou falar agora de alguns capítulos de estudos, como, por exemplo, demografia, geografia, para sair um pouco desse ramerrão, esse linguajar, esse economês que serve para empulhar muitas pessoas. Vamos falar de demografia. Em 1960, a mulher brasileira tinha, em média, 6 filhos. 6 filhos por mulher, na média. Hoje tem 1,9, que quase não dá para repor a população atual. Para repor a população tem que ter 2,1, para aumentar a população. Então é bom nós nos prepararmos, porque daqui a alguns anos, nós, os nossos filhos, vão ter que começar a conviver com uma chegada importante de imigrantes. E vamos testar a nossa xenofobia, o nosso racismo. Vamos ver se seremos capazes de enfrentar esse desafio. Na Europa, a mulher levou 30 anos para reduzir a natalidade de 3 para 2 filhos. Aqui no Brasil levou 19 anos. Porque a mulher brasileira, na intimidade, na privacidade do seu lar, fez uma política individual própria de redução da natalidade e foi estudar. Os dados estatísticos mostram que a mulher brasileira estudou e estuda mais que os homens e foi trabalhar. E é ela a grande responsável por essa ascensão da classe C do Brasil. Porque a mulher entrou na força de trabalho e reforçou a renda da família. Hoje não se pode mais falar de uma pirâmide populacional do Brasil que seja larga na base, de muitas pessoas jovens. Progressivamente a nossa pirâmide está ficando mais achatada no meio, porque está aumentando o número de pessoas ali entre os 18 e os 40, depois vai aumentando os mais idosos lá em cima. Não podemos falar em pirâmide de renda porque, na verdade, a nossa pirâmide está ficando parecida com o Ronaldo Fenômeno de perfil. Aumenta no meio. 44% das famílias das favelas são comandadas por mulheres. E segundo o Renato Meirelles, nessa pesquisa, ele registrou uma frase muito interessante de uma entrevistada que disse: nós agora, me perdoem a linguagem vulgar, mas estamos aqui entre adultos, as mulheres agora podem dizer, como disse uma delas na pesquisa, podem dar um pé na bunda do marido que não quer trabalhar ou que pensa em viver à custa delas.
Chega de sustentar vagabundo. Quando a mulher passa a trabalhar, ela assume as decisões de consumo da família. Segundo um estudo feito por esse mesmo banco, Goldman Sachs, que estudou os BRICS. Eles estudaram 44 países onde ocorre esse fenômeno de expansão do meio através da expansão da classe média, a entrada da mulher no mercado de trabalho. E quando a mulher começa a determinar os padrões de consumo das famílias, a família começa a consumir produtos alimentícios de mais proteína, porque ela pensa no filho. Produtos de higiene e saúde, porque ela pensa no filho. Produtos de educação, porque ela quer dar curso de inglês, reforço escolar, computador, acesso à internet para o filho. Eletrodoméstico, para ela poder trabalhar. Produtos financeiros básicos, como poupança, porque ela pensa no futuro do filho. E o mais importante, a compra da casa própria. Essa modificação estrutural é tão importante que, segundo essa pesquisa do Meirelles, 7 em cada 10 homens admitem que a mulher é quem toma as decisões da casa. A compra do carro, a cor do carro, o destino das férias, educação das crianças, a gravata, o sapato. Não é isso? Confessa! Ele descobriu que 9 em cada 10 homens preferem concordar a ter que discutir com a mulher. Não é, eu sei que não é o caso aqui na Bahia, porque aqui o homem manda, aqui o homem manda. Pensa. Segundo um estudo da OCDE, 100 anos atrás, as famílias das economias mais ricas gastavam 80% da renda, lá nas economias ricas, lá do norte, em alimentação, vestuário e moradia. Hoje gastam 20% e gastavam 20% em educação e saúde e entretenimento. Hoje, 100 anos depois de muita prosperidade, elas gastam só 30% em alimentação, vestuário e moradia. Vejam o que vai acontecer no mercado de consumo no Brasil e a mudança estrutural que vai ocorrer à medida que a classe média for ascendendo e ela for trocando um tipo de consumo pelo outro. E vai passar a consumir mais educação, saúde, entretenimento para assistir a um programa na TV Record aos domingos à tarde. Imagine o que vai ser preciso acontecer nesse país enquanto o Brasil se tornou uma nação mais rica e justa. O que acontecerá com o perfil do consumo das famílias? E como se define essa classe C? Falei que ela tem uma renda mensal entre R$2.000 e R$4.000. Agora vamos ver com mais detalhes o que é essa classe C. E quem estudou melhor a classe C foi um economista chamado Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas do Rio, que hoje é ministro de Assuntos Estratégicos da Presidência, e ele escreveu um livro chamado A Nova Classe Média, o lado brilhante da pirâmide de renda, em que ele define o que é classe C. C de consumo, C de carro, C de crédito, cartão de crédito, celular, C de curso de inglês, de TV a cabo, casa própria, carteira assinada, computador. E eu fiz um acréscimo aqui, C de cão. Aí me perguntaram, mas por que cão? Não é? É que eu fui fazer uma palestra em Sinop, Mato Grosso, outro dia, e uma professora disse, Paulo Henrique, senhor, por favor, põe cão. Eu digo, como, minha senhora? Cão, pet shop, porque agora a gente está com mania de ter cachorro, vai a pet shop. Ah, tá certo. C de cão. Tem também outro dia lá em Santa Catarina me pediram para botar casamento. Casamento, porque quando as famílias chegam à classe C, elas querem dar às filhas casamentos chiques,
E ela, por exemplo, essa pessoa que me pediu, é uma empresa especializada em organizar casamento para a classe C. Casamento. E eu resolvi inventar um outro também, indicador de classe C no Brasil. Inventei e incluí a CVC. CVC. Porque o pessoal agora deu para viajar. Deu para viajar. Encheu os aeroportos, o Arnaldo Jabor da Globo ficou horrorizado, porque isso aqui agora está parecendo rodoviária, mas é para parecer rodoviária mesmo, é. É isso. Eu conversei outro dia com o Guilherme Paulos, que é o cara que fundou a CVC, e que esse ano de 2013 transportou 5 milhões de passageiros, e que ele acha que daqui até o ano 2020 ele vai, no mínimo, dobrar o número de passageiros, e ele diz que é preciso tomar muito cuidado, isso é muito atencioso com esse novo consumidor, porque tem que ensinar algumas coisas básicas. Por exemplo, tem que explicar que quando se fala em check-in, não é um chequinho, porque muitas senhoras chegam, mas qual é o chequinho? Não é mencionar check-in, é check-in. Tem que ter paciência, ensinar a botar o cinto de segurança, né? Mas, enfim, mas é isso, é CVC. Bom, só para falar em educação profissionalizante, que é isso que enriquece a classe média, e a maioria é de mulheres, o Pronatec tem 8 milhões de alunos em 2014, vai ter 13 milhões, a maioria de mulheres no ano que vem. E o Brasil, a pouco, realiza o desafio de toda a sociedade que cresce, que é ampliar o capital físico, máquina, estrada, computador, e o capital humano, através da educação, da tecnologia e do conhecimento. Só para dar um exemplo importante nessa política que vocês mencionam aqui, de tornar um Estado mais justo, o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela presidenta Dilma, agora em junho, estabelece que 10% do orçamento serão destinados à educação. Esses 10% terão que promover a universalização do ensino até a conclusão do ensino médio. 50% das escolas terão que ter tempo integral com creche. Foi aprovado agora em junho e não saiu no Jornal Nacional. Eles não deram isso. 75% dos royalties do pré-sal terão que ir para a educação. Ou seja, o Brasil realiza esse trabalho monumental de investir no capital humano dos seus cidadãos. Pouco a pouco, o Brasil muda no perfil da sua dívida, o perfil da dívida das famílias brasileiras. O carro deixa de ser o item mais forte, mais alto no perfil da dívida do brasileiro e passa a ser progressivamente, como nas sociedades desenvolvidas, a compra da casa própria. É uma transição que o Brasil já está realizando. E outra mudança estrutural, outra mudança paradigmática, alguns aqui na plateia que têm cabelos brancos devem se lembrar de quando o chá da Pérsia, ainda havia chá e Pérsia, multiplicou por 4 o preço do Brasil do petróleo, o mundo virou de cabeça para baixo e o Brasil quebrou. O Brasil passou 20 anos parado porque o Brasil importava 2/3 do petróleo que consumia. O Brasil quebrou. Se endividou e quebrou. Hoje o Brasil se tornou uma potência energética e soube explorá-lo com tecnologia própria. A tecnologia do pré-sal foi descoberto por anônimos engenheiros da Petrobras e ninguém no mundo produz usina hidrelétrica melhor do que brasileiro. Quando foi feita Paulo Afonso, o Eugênio Goudem, que era o analista econômico do Globo, muita gente não sabe quem é o Eugênio Goudem, mas todo mundo sabe quem é o Globo.
O Eugênio Goudem foi contra a construção de Paulo Afonso, com o argumento que o Nordeste não ia consumir tanta energia que Paulo Afonso ia produzir. O nordestino não consome eletricidade. Era o argumento deles. E o Brasil fez Paulo Afonso, fez Três Marias, fez Furnas, e agora está fazendo Santo Antônio, Juruá, está fazendo Belo Monte. Belo Monte é a segunda maior do mundo, só perde para Três Gargantas na China, vai produzir 4.600 megawatts. E conseguiu vencer um obstáculo muito importante, Belo Monte. Havia uma ministra do Meio Ambiente, que eu não me lembro mais o nome, que queria impedir a construção de Belo Monte porque a construção da usina ia atrapalhar a cópula dos bagres. Os bagres não iam poder namorar. Tinha que deixar o lago, o rio como estava, porque aquilo ali era o habitat. Era o escurinho no cinema dos bagres. Eu cheguei a propor no meu site, Conversa Fiada, a Caixa Econômica, assim como ela financia o Minha Casa Minha Vida, que construísse também motel de bagre na região ribeirinha. Umas casinhas assim com gás neon na porta. Né? Somebody love, essas coisas. Mas o presidente Lula preferiu trocar de ministra e pôde construir a Belo Monte. O Brasil tem etanol e o Brasil tem a energia eólica que tem aqui na Bahia. E o Brasil brevemente vai produzir mais energia extraída da energia eólica do que da eletricidade. Mais energia eólica do que de hidrelétrica. E tem o pré-sal. E o pré-sal que vai dar um murro no crescimento da indústria brasileira, porque a presidenta Dilma e então a assessora dela no Ministério das Minas e Energia, Graça Forte, construíram um modelo que faz com que 60% de todas as compras realizadas pela Petrobras para produzir no pré-sal tem que ser de empresas brasileiras, com um trabalhador brasileiro. Vamos falar também de um outro assunto que a gente quase não fala. A indústria da defesa. Porque vocês conhecem a teoria do canudinho. Vocês sabem que o Brasil explora o pré-sal até as 200 milhas, que são de nossa propriedade. Nada impede que uma petroleira americana chegue na milha 201, ponha um canudinho eletrônico, vira o canudinho para dentro e começa a chupar o petróleo do Brasil. Existe a teoria do canudinho, são capazes de cada coisa, imagina. Não é? Então precisa ter a defesa do pré-sal. E não sei se sabem que o Brasil vai se tornar um dos maiores produtores do mundo de submarino a propulsão nuclear. Não sei se sabem, mas já estão sendo construídos, eu visitei em Itaguaí, no litoral do Rio de Janeiro, os submarinos a propulsão diesel-elétrica e o espaço reservado para produzir a propulsão nuclear, porque tem um fenômeno interessante que também não sai na Globo. O Brasil é um dos maiores produtores de urânio do mundo. E o Brasil é um dos 3 ou 4 países do mundo que sabe enriquecer o urânio. Desenvolvido por um almirante chamado Otton Silva, que hoje é presidente da Eletronuclear, de Angra 1 e Angra 2. O almirante Otton era estudante e desenvolveu um sistema para enriquecer urânio. Então nós vamos fazer um acordo, fizemos um acordo com os franceses para produzir submarino com energia nuclear. Os franceses vão nos ajudar a fazer 4 partes, 4 compartimentos desse submarino, e quando chegar ao terceiro compartimento, onde entra o combustível, o Brasil vai pedir para os franceses, por favor, saiam da sala, agora aqui é conosco, e vai botar lá o submarino nuclear, o urânio enriquecido por nós. Por nós. Feito por engenheiros brasileiros, da Marinha brasileira. Isso está em curso. Tem 5.000 operários da Odebrecht no litoral do Rio de Janeiro produzindo submarino. 5.000 operários da Odebrecht.
com os franceses. E nós vamos defender o pré-sal. E vamos falar de um outro assunto interessante, que é outra mudança estrutural. Vamos falar de comida, de alimentação. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil só produzia sobremesa. O café e o açúcar. E a rapadura. Nem o feijão com arroz a gente produzia. O Brasil importava comida, carne da Argentina e dos Estados Unidos, feijão do México, trigo dos Estados Unidos e da Argentina, leite dos Estados Unidos e da Argentina, arroz da Ásia. E o Brasil gastava, a família brasileira gastava na média 50% da sua renda para comer, 50% da renda. Hoje gasta 20%. Na média. Por quê? Porque nós fizemos um investimento brutal em tecnologia desenvolvida por brasileiros anônimos da Embrapa, que é a NASA brasileira, a Embrapa. A NASA, uma empresa do Ministério da Agricultura, que retirou a acidez do cerrado do Brasil, encontrou as espécies para o Brasil produzir grão no trópico. Nós que nos cursos de geografia, no nosso tempo lá atrás, aprendíamos que grão só podia crescer em zonas temperadas, nos Estados Unidos, na Argentina. Estamos vendo agora produzir grão até no... Eu não vou dizer Amazônia, porque ela pode entrar aí na sala e ficar chateada. Estamos produzindo no sul do Maranhão, estamos produzindo no sul da Bahia, no sul do Piauí. No oeste da Bahia, eu estive lá 15 dias atrás, em Luiz Eduardo, e vi milho, soja, algodão, o melhor algodão do mundo está em Luiz Eduardo. Melhor produtividade do mundo está em Luiz Eduardo. Isso é obra de brasileiros anônimos, como nós aqui. A Embrapa dobrou o tamanho do Brasil. Pegou o cerrado que não dava nada e transformou em área agriculturável. O Brasil é a mais eficiente agricultura do mundo. E só não fecha a agricultura americana por causa dos subsídios e das taxas americanas, senão o Brasil quebrava. O açúcar, a laranja, o milho e talvez a soja americana. Eu chego lá nas minhas plateias, lá os meus amigos que me dão a honra de me convidar para falar lá no Sudeste, digo, vocês sabem perfeitamente que a região mais produtiva da agricultura brasileira, uma das agriculturas mais eficientes em crescimento hoje no Brasil, é da região do Mapitobá. Todo mundo conhece o Mapitobá? É isso que dá a ver o Jornal Nacional. Ninguém sabe o que é o Mapitobá. É o sul do Maranhão, o sul do Piauí, o norte de Tocantins e o oeste da Bahia. É a agricultura mais eficiente em termos de crescimento de produtividade do país hoje. E nós precisamos falar de um outro assunto muito importante, eu estou me aproximando do final, que é a questão da infraestrutura. Como aqueles que diziam que, imagine na Copa, não vai ter bola, não vai ter apito, não vai ter bandeirinha, não é isso? Não ia ter Copa, não vai ter bola. Agora dizem que não vai poder escoar a safra, vai ficar tudo apodrecendo no campo. O Brasil está realizando uma mudança física profunda. Está criando uma nova geografia. E eu vou falar um pouco disso aqui. Eu vou falar um pouco da FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que um dia vai ligar Figueirópolis, em Tocantins, a Ilhéus, na Bahia. 1.527 quilômetros de ferrovia, sendo 1.100 quilômetros em território baiano. É o eixo horizontal do Brasil, que desempenhará para o Brasil a mesma importância que a ferrovia Norte-Sul já desempenha, que era um projeto de 27 anos, e que hoje
já liga o Itaqui, no Maranhão, Palmas, em Tocantins, e Anápolis, em Goiás, e desce, e vai descendo, e vai até Estrela do Oeste, em São Paulo, de lá vai até o Rio Grande do Sul, e a ferrovia Norte-Sul, breve, ainda que os nossos olhos verão, chegará ao Rio Grande do Sul. E teremos uma ferrovia do Maranhão ao Rio Grande do Sul. Assim como a FIOL, que eu acho que os baianos deviam lutar para que se chamasse a ferrovia da Gabriela, ou a ferrovia do Jorge Amado, que acaba em Ilhéus. Você é de Ilhéus, né? Devia se chamar a ferrovia da Gabriela, você não é? Ou tanto na CIB. Não, isso é perigoso. Perigoso. Não, teve um negócio lá no Paraguai, agora é melhor não confundir. Gabriela, vamos falar de Gabriela. Então, a FIOL é um dos projetos ferroviários que tem em curso aqui na Bahia hoje. Não sei se sabem, mas está em andamento a ligação, a melhoria de Feira de Santana e Pojuca, em Pernambuco, 893 quilômetros, que vai levar o transporte para Aracaju, Maceió e Suape, em Recife, e a Belo Horizonte, Salvador, mais 1.420 quilômetros. A malha ferroviária brasileira vai se incrementar significativamente, passando de mais 11 mil quilômetros em 5 anos. Nós estamos realizando um trabalho de infraestrutura ferroviária só comparável ao que se realiza nesse momento na China. E vou chamar a atenção de um outro fenômeno muito importante, que é a utilização das hidrovias. O Brasil vai construir um sistema de hidrovias do paralelo 16 para cima, ou seja, da Bahia, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, paralelo 16, daí para cima, as hidrovias do Tapajós, Teres Pires e Tocantins, esses 3 rios do sistema amazônico, e suas eclusas vão realizar também um sistema de transporte muito forte e vai fazer uma alteração outra vez paradigmática, porque vai mudar o fluxo migratório do Brasil. Quem disse que tem que ir do norte, do nordeste para o sul? E por que não do sul para o nordeste e para o norte? Quando houver ferrovia, rodovia, hidrovia e eclusa, o fluxo de comércio, de carga, vai mudar de mão, vai mudar de direção. E o Brasil vai descobrir o Nordeste, o Brasil vai descobrir o Norte. E quem disse que o Brasil é banhado pelo Atlântico? O Brasil vai ser um país bioceânico. O Brasil vai também para o Pacífico, porque essas ferrovias todas e essas rodovias vão chegar lá no Peru e vão descer pelos portos do Peru, ou então aqui por baixo, por Mato Grosso do Sul, e vão descer também pelos portos do Chile. E não se esqueçam que a China está construindo um outro canal do Paraná, rasgando o território da Nicarágua para não pagar as taxas do Panamá. Essas mudanças geográficas, essas mudanças estruturais, é para elas que eu gostaria de chamar a atenção. E vocês sabem que o nosso grande vice-presidente, o José Alencar, ele dizia que uma palestra deve ser que nem o vestido das moças. O vestido das moças, segundo ele, é uma lição muito importante para os palestrantes. As palestras não devem ser tão curtas a ponto de escandalizar, nem tão longas a ponto de desanimar. Eu quero me aproximar do final e quero chamar a atenção para vocês de um fato muito importante, que é vocês se imunizarem com relação à palavra crise. Se vocês assistirem àquela, cometerem essa impropriedade de assistirem àquela emissora de televisão, vocês vão ouvir falar muito nessa palavra crise.
Tudo está em crise, inclusive ela própria. Tudo está em crise. E eu gostaria de falar de crise. E gostaria que vocês pensassem o que teria acontecido na vida de vocês ou na vida do Brasil se vocês ou o Brasil tivessem parado numa das seguintes crises que vocês todos testemunharam nessa sala. 1979, a crise do choque do petróleo. 1982, a crise da moratória mexicana. 1983, a crise da maxi-desvalorização. 1986, a crise do Plano Cruzado. 87, a crise do Plano Bresser. 89, do Plano Verão. 90, Plano Collor. 92, a renúncia do Collor. 94, a crise mexicana. 97, a crise asiática. 98, a crise russa. 98, a desvalorização cambial. 2001, a crise da Argentina. 2008, a crise dos bancos americanos. E a crise está sempre em crise. Vamos parar para ver a crise? Vamos parar. Vamos parar de investir, vamos parar de acreditar no Brasil, que está em crise. E o Brasil realiza essas mudanças estruturais que eu acabei de mencionar aqui, essa incorporação maciça de brasileiros no mundo do ensino, no mundo do trabalho. E eu quero fazer últimas observações, e eu já passei aqui a parte da tarde de vocês falando bem das mulheres, e eu não quero sair daqui apedrejado pelos homens. Eu quero agora dar uma má notícia para as mulheres. Vocês me permitam. Mas segundo os dados do IBGE, de 2009 para cá, aumenta a cada ano, o número de empregadas domésticas que entra na faculdade. Ou seja, as madames vão ter que voltar para o fogão. Vão ter que lavar roupa. Acabou a sopa, minha filha. Acabou a sopa. Acabou a sopa. E já que estamos falando em capital humano, já que falamos em como valorizar o trabalhador brasileiro através da educação, vocês devem ter ouvido falar num jovem carioca como eu, o Arthur Ávila, que estudou no INPA, o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro, e conquistou o Prêmio Nobel da Matemática. Ele entrou no INPA com 21 anos e ganhou a medalha Fields, que é o equivalente a um prêmio Nobel. É um brasileiro de 34 anos que ganhou o Prêmio Nobel de Matemática, porque aos 21 anos entrou para o INPA. Esse INPA, que fica lá no Rio, é quem organiza a Olimpíada da Matemática, que vocês já devem conhecer, que era uma Olimpíada feita para escolas públicas, escolas privadas. O presidente Lula foi dar o prêmio aos vencedores de uma Olimpíada de Matemática de escolas privadas e perguntou à organizadora por que não fazer em escolas públicas. E ela se tomou o desafio de fazer essa Olimpíada para escolas públicas. E hoje, 20 milhões de crianças brasileiras de escolas públicas participam de uma Olimpíada da Matemática, e o Arthur é um vencedor de uma Olimpíada de Matemática. E tem mais. Segundo o jornal O Globo, eu não leio o Globo porque até a previsão do tempo é política. O horóscopo é parcial. A equipe Tupiniquim bateu o seu recorde ao receber 24 medalhas da Olimpíada Mundial de Matemática Universitária na Bulgária. É uma notícia de 8 de 2014. 6 representantes nacionais voltaram com medalhas. Ou seja, é incrível, mas o brasileiro está aprendendo a fazer conta.
Está aprendendo a fazer conta. Porque nós estamos realizando aquilo que o economista Delfim Neto chama de o processo civilizatório. O processo civilizatório, na definição dele, consiste no seguinte: a empregada doméstica foi trabalhar no telecentro. Botou a filha na faculdade de medicina por causa do ProUni e trocou o sabão de coco pelo sabonete Dove. Não há político, nem o Nelson Pellegrino consegue fazer com que ela volte a consumir sabão de coco. Isso é o que se chama de processo civilizatório. Existe um professor, morreu um professor, Albert Hirschman, que resolveu explicar como é que deve funcionar uma economia eficaz, no sentido de crescer e distribuir ao mesmo tempo. Ele diz que essa economia é aquela em que tem que dar a todos a sensação de que a economia está girando, que a economia está andando para frente e que você vai poder deixar para o seu filho um padrão de vida melhor do que o seu. Porque esse é que deve ser o objetivo que fica lá dentro. Esse sistema tem que permitir o meu progresso para que o meu progresso se materialize no progresso do meu filho. Ele criou a metáfora do túnel, que eu vou apresentar a vocês aqui com uma modesta colaboração minha, não foi exatamente assim que ele formulou, mas eu espero que vocês entendam o espírito da coisa. Imagine você levar o seu filho para a escola na segunda-feira de manhã, especialmente eu que moro em São Paulo, isso é um problema muito sério. Eu, digamos, levar o meu neto Francisco para a escola na segunda-feira de manhã, ele vai no banco de trás, e a minha sogra resolve acompanhar. E nós vamos andando ali, subindo a 9 de julho, e pá! Paramos no túnel. Engarrafado. Parece aqui o Iguatemi, tudo parado. Chega dentro do túnel, a pista da direita não anda, a pista do meio não anda, a minha pista da esquerda não anda, tudo parado. E o tempo passa, aí você olhando no relógio, daqui a pouco começa a aula do menino. Aí o Francisco, vovô, quero fazer xixi. Fazer xixi. A sogra, se tivesse saído 5 minutos antes, não pegava engarrafamento. Aí o cara da fila da direita briga com o cara da fila do meio, abre a porta, faz uma moça no carro do outro, o outro da frente a buzina, um dá ré, pensa que vai passar, estabelece ali uma confusão generalizada e se cria aquele ambiente que os sociólogos chamam de anomia. O túnel não desempenha o papel previsto, que é o de permitir que as pessoas saiam daqui e cheguem até o outro lado do túnel. Imagine no dia seguinte, você vai na mesma hora, o Francisco no banco de trás, a sogra também. Você entra no túnel, a sua fila está parada, mas a fila da direita vai andando um pouquinho. Para, aí a do meio anda. E aí não tem confusão nenhuma. Porque todo mundo sabe que a sua fila também vai andar. E é isso que eu acho, que a sociedade brasileira hoje sabe que todas as filas andam. Todos podem chegar do outro lado do túnel. E vocês aqui nessa sala são em boa parte responsáveis nas suas comunidades, no seu trabalho, na sua labuta do dia a dia. Responsáveis em parte por esse movimento nessa direção. Muito obrigado.